Neste vídeo vamos dar uma olhada nas propriedades de instância de portas. Só relembrando o que é uma instância de uma porta, né? Bem rápido, a gente já está meio familiarizado. Bom, quando eu venho aqui portas, né, eu tenho as minhas famílias de portas carregadas. Aqui, por exemplo, família M decorativo simples 1. Abaixo dela eu tenho tipos de portas, né, que são portas definidas na biblioteca desse projeto, né. Quando eu coloco uma porta em uma parede, aí ela passa a ser uma instância, ou seja, uma colocação, uma ocorrência daquela porta. E a diferença operacional é que quando eu seleciono o elemento editar tipo, qualquer alteração que eu fizer aqui, ela irá se refletir em todas as portas deste tipo, tá ok? No desenho. Ao passo que se eu seleciono uma porta e altero aqui, nessas propriedades, eu estou alterando apenas a propriedade de instância. Tá ok? Ou seja, a propriedade apenas daquela porta. Bem, então vamos dar uma olhada na propriedade aqui e repetindo pela trilionésima vez, quando eu não tenho nenhum elemento selecionado, as propriedades que estão relacionadas aqui são as propriedades da vista atual. Quando eu seleciono um elemento, as propriedades aqui passam a refletir a propriedade daquele elemento, né, selecionado, as propriedades de instância. Bem, a primeira delas, restrição, diz exatamente a qual pavimento esse elemento está vinculado, né? Se eu mudar aqui para o primeiro pavimento, essa porta sumiu aqui, foi lá para o primeiro pavimento, né? E aqui, como essa porta, essa parede se prolonga, né? Vamos dar uma olhada aqui no 3D. Olha lá. Embora parece que contraria aquilo que eu disse na aula anterior, né? Que uma porta não pode ficar flutuando, né? Mas ela continua vinculada àquela parede, né? O hospedeiro dela continua sendo essa parede. Tá, ok? Então é preciso ter muito cuidado com essa propriedade, porque às vezes ela até aparece no nível, mas ela está deslocada aqui. Tá, ok? E isso vai influenciar na tabulação, na confecção de tabelas, né? Se eu quiser fazer uma relação de portas do primeiro pavimento, essa porta, embora às vezes ela possa até estar... Porque olha só, eu posso vir aqui e colocar um peitoril de menos 250, aqui que eu estou trabalhando em centímetros, né? Então, visivelmente, essa porta pode até aparecer aqui, né? Aqui eu chutei um valor 250, mas se eu colocasse um valor negativo um pouco maior aqui, ela poderia até se alinhar a essa. Mas quando eu fizer a tabulação, né, a tabela de portas desse pavimento, o pavimento térreo, essa porta não vai aparecer, tá ok? Normalmente essa propriedade do Revit ela se controla automaticamente, né? Se você está no térreo, né, quando você for executar uma porta, automaticamente ela já vai, ela inclusive nem mostra aqui, né? Ela já vai mostrar essa porta vinculada ao pavimento térreo. E eu posso aqui até ter uma sobreposição de portas, tá ok? Quando dá interferência, o Revit mostra essa interferência, indica essa interferência, né? Mas muitas vezes você pode não ver, né? Então, e ter elementos duplicados, tá certo? Por isso é importante você dividir a sua tela. Aqueles que tiverem oportunidade de ter dois monitores, é mais interessante ainda você ter dois monitores e sempre estar aqui com a planta de trabalho e ao lado com o 3D, né, visualizando aquilo que você está fazendo. E até, se for o caso, a vista frontal, né, desse pavimento. Eu dei um Ctrl Z aqui, voltei à situação anterior. Vamos selecionar a porta aqui, vamos trabalhar no 3D para a gente ver algumas propriedades. Uma observação importante aqui é que reparem as cotas da própria porta. Eu posso alterar aqui, mas essa cota, como essa altura da porta em si, né, que a gente já viu, ela é uma propriedade do tipo, as cotas sempre vão ser dadas em relação ao hospedeiro, né? Aqui no caso as cotas temporárias, que eu posso controlar aqui,
elas vão sempre modificar a posição da porta, mas não o elemento em si, porque a propriedade de altura da porta, de largura, etc., estão definidas no tipo da porta, na família que foi concebida. E automaticamente, quando eu mudo esse parâmetro aqui, repare, a altura do peitoril ela muda. Por quê? Porque é uma propriedade de instância. Se eu coloco 90 aqui, olha lá, alterou. Esse valor aqui é a altura do peitoril, que a gente já comentou na aula anterior, né? A gente chama de peitoril, aliás, comentamos na primeira aula dessa sessão. A altura do peitoril ela vai se alterar automaticamente, porque ela é uma consequência, ela é uma propriedade de instância, consequência das outras cotas que a gente utilizou no desenho. Então, a primeira propriedade seria o nível de vinculação, e a segunda seria a altura do peitoril, que ele está chamando aqui, que seria a altura em relação ao nível de referência, né? E lembrando que a gente deve colocar essa altura, porque geralmente essa parede ela é construída sobre o piso estrutural, né? Sobre a laje. E aí, por cima do piso estrutural, a gente vai colocar o nosso piso de acabamento, contrapiso, tá ok? A cerâmica ou o taco, etc. E se a gente mantiver a porta vinculada, né, com o peitoril, que ele chama de altura do peitoril zero, ela vai sofrer interferência, né? Fisicamente eu diria que a porta não vai abrir porque o piso vai atrapalhar ela, tá certo? Então, nível de vinculação e altura do peitoril, as duas primeiras propriedades de instância da porta. Em seguida, nós vamos ter aqui nas propriedades da instância os parâmetros de construção. Geralmente é somente tipo de moldura. Repare que essa primeira porta, aquela porta que a gente usou mais regrada, né? E essa segunda porta aqui é aquela porta do próprio Revit. E relembrando, quando é um parâmetro desse tipo que não tem opções definidas, né, eu posso escrever qualquer coisa aqui. Isso porque, como eu estou mencionando, isso é uma propriedade de instância. Eu estou relacionando apenas a essa porta. Se eu for lá em editar tipo, em materiais e acabamentos, eu tenho material da estrutura, né, que aqui já está definida porta batente. Né, só lembrando aqui, muitas vezes o Revit fica com esse campo aqui muito grande, né, que eu posso fazer. Aparece essa barra de rolagem, né? Então às vezes eu vou digitar, ele pula para o lado, eu perdi a referência aqui à esquerda de qual parâmetro eu estou controlando. E muitas vezes isso é desnecessário, né? Porque eu tenho um espaço imenso vazio aqui, né? Então o que eu posso fazer? Eu chego aqui para a esquerda, some a barra de rolagem, eu posso ter o parâmetro aqui controlado, né? Sem eu perder a informação a qual ele se relaciona, né? Então, quando eu venho aqui materiais e acabamentos, também aqui eu estou controlando a quantidade de tipo, né? Então isso afetaria todas as portas. No entanto, para essa porta específica, eu posso, em construção, né, o tipo de moldura. Tá, ok? O que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar, por exemplo, moldura tipo 01. Ok? Aí eu venho nessa outra moldura aqui, dessa outra porta, e quando eu clico aqui eu já tenho a opção moldura tipo 1. Ela passa a ter as opções de moldura relacionadas nesse projeto todo. E eu posso colocar aqui moldura tipo 02. Ok? Quando eu for na outra porta agora aqui, eu posso vir aqui, eu passo a ter as duas opções e posso colocar outro tipo de moldura. E em uma determinada prancha do projeto, eu posso detalhar o que é uma moldura tipo 1, uma moldura tipo 2 ou tipo 3. Tá certo? E aqui diz respeito à construção, tá? E não ao material. O material virá logo em seguida, que é a próxima propriedade. E ela vai especificar, sim, o material específico para aquela porta. Então repare isso, a quantidade, né, de elementos, de materiais de acabamento vai ser definida também na concepção da família. Se eu clico nessa porta, que foi uma porta padrão Revit, uma porta que te dá mais liberdade de ação, né,
Nessa outra porta aqui, em materiais, eu teria o material do batente, material do painel e assim por diante. Tá ok? E aqui, tá, relembrando também, se eu quiser saber o texto completo que está escrito aqui, eu teria que aumentar essa aba aqui para ter o texto completo. Tá certo? Então, materiais e acabamentos, eles vão depender de como a família foi concebida pelo autor da mesma. Só que, mais uma vez, esse material que eu estou definindo aqui, né, que ele aparece depois de eu selecionar uma porta, ele vai servir somente para aquela porta. O que acontece aqui se eu selecionar mais de uma porta? Olha, materiais e acabamentos, só apareceria material da moldura e material do acabamento. Aqui aparece material da moldura e material de acabamento, que são comuns, e é aquele tipo de campo também onde eu defino as opções. Ok? No entanto, quando eu clico numa porta onde tem em materiais e acabamentos outros materiais definidos, aí é que aparece por categoria, né? Ou seja, por enquanto ele está definido lá no tipo, né? Repare que eu tenho aqui batente material e painel material. Se eu clicar em editar tipo, eu tenho aqui definidos os materiais de acordo com a família como ela foi concebida. Para essa outra porta aqui, da mesma forma que eu já tenho apenas como opção aqui de materiais e acabamentos o material do alisar, certo? Mas como propriedade de tipo, eu segurando Ctrl, selecionando mais de uma porta, em materiais e acabamentos eu vou ter em comum material da moldura e material de acabamento. São campos que você vai usar numa tabulação, né? Na concepção, na construção de uma tabela. Bem, clicando aqui então, materiais e acabamentos, eu posso definir material da moldura, né? Já quando eu seleciono essa outra porta, onde tem para materiais e acabamentos, outros materiais, né? Não apenas material da moldura e material de acabamento, eu tenho aqui, ó, por categoria. Quando eu seleciono esse campo, no entanto, aparece esse botão aqui com 3 pontinhos, né? Então aí eu estou realmente associando um material, né? Aqui tipo de moldura eu poderia eventualmente até colocar aqui PVC, madeira, metálica, né? Ou aço tipo tal, mas não é, embora funcionasse, não é a isso que se destina esse campo, né? O material eu escolheria aqui. Aí no caso de algumas portas mais bem trabalhadas, eu poderia escolher por categoria, e aqui nesses 3 pontinhos eu necessariamente escolheria um material relacionado nos materiais carregados dentro desse projeto. Então, que não é um campo livre como aqui que eu construo as opções. Como aqui, por exemplo, material da moldura, eu posso colocar criar um material. Na verdade aqui eu não estou criando um material, eu estou colocando um texto, né, material da moldura, que não está relacionado com a tabela de materiais aqui. Isso é um pouco abstrato, eu compreendo, né, mas com a experiência a gente vai aprendendo a controlar, né, qual será o melhor uso de um campo ou outro, tá? Dependendo, porque isso vai depender muito do tipo de projeto que a gente está fazendo. Certo? O importante é conhecer que existem essas propriedades de instância. E quando eu estou colocando aqui com uma porta selecionada, né, ou mais de uma porta selecionada, eu posso selecionar as 3 aqui, eu tenho o material da moldura. Né? Se eu colocar o material da moldura aqui, por exemplo, madeira, né? Repare que eu estou até certo ponto construindo um certo absurdo. Eu estou para essa porta totalmente metálica, eu estou colocando para ela material da moldura, madeira. Tá, ok? A moldura aqui interpretem como o buraco, né? O caixilho da porta. Então precisa ter uma certa coerência, mas essa coerência aqui não é controlada pelo Revit. Tá, ok? Nós aqui definimos uma observação aqui, na verdade que está chamando material de moldura, a gente deveria colocar um material dessa moldura, podemos colocar qualquer coisa, inclusive associar a um determinado fabricante, tá, ok?
se fosse o caso de caixilhos já pré-fabricados, de molduras da porta. E o acabamento, tá? Vamos supor aqui, só para um entendimento básico, que material da moldura e material de acabamento diria mais respeito ao buraco deixado para a porta, tá ok? E não a porta em si, tá ok? Porque eu posso ter, e geralmente eu tenho um caixilho, né? Normalmente o caixilho é construído já com o material da porta, mas eventualmente eu posso ter uma moldura e um acabamento diferenciados da porta. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, um vão livre, alguma coisa assim. Tá ok? Eu posso ter uma moldura, um caixilho aqui, mas sem nenhuma porta. Eventualmente a gente tem isso nos projetos, né? A gente abre o buraco, é comum entre cozinha e sala, por exemplo, a gente não precisar de uma porta, né? Apenas de um caixilho, mas por questões estéticas a gente bota a moldura, bota o alisário e não bota a folha da porta, que ela não é fechada. Ok? Mas quando a gente for para a próxima etapa do curso, nós vamos ver práticas de projeto em si, a gente vai trabalhar isso. Por enquanto vamos nos ater a conhecer essas propriedades de instância, né, que eu controlo para cada porta em si. Lembrando que se eu segurar o Ctrl selecionando mais de um elemento, eu estou selecionando para várias instâncias, mas eu não estou alterando o tipo dessa porta. Se eu boto um material aqui, vai servir para essa porta. Se eu colocar uma outra porta dessa em outro pavimento ou em outra parede, ela virá com os padrões de fábrica, vamos dizer assim, de concepção da família. Tá certo? Vamos selecionar novamente a porta. E agora nós temos como outro parâmetro de instância comentários, né, e um próximo que seria marca. A marca é aquele número incremental. Lembre que esse parâmetro a gente comentou que era um parâmetro de instância, né, quando a gente viu lá em anotações. Vou voltar lá para o pavimento térreo. Vou pedir aqui em ocultar, né, mostrar elementos ocultos. Clico aqui e exibir na vista a categoria. Né, apago a lâmpada aqui, mostra novamente. Reparem que aqui, se eu vier aqui selecionar esse identificador, né, e pedir editar família, né, seleciono a legenda, que é o texto, pedir editar legenda, eu tenho aqui marca de tipo. Originalmente no Revit eu tinha aqui marca e mencionei no vídeo que a marca era um parâmetro de instância, né, e um parâmetro incremental, né, ou seja, toda vez que a gente vai inserir uma porta, a primeira porta muitas vezes ela não está como 1, né, a gente atribui o valor para ela 1, 2, 3, né, então cada porta ela recebe automaticamente pelo Revit uma marca, né. Vamos supor aqui, se eu olhar essa porta, a marca associada a ela é 321 e essa daqui é 316. O que acontece se eu colocar 321, aplicar? Ele vai dizer, ó, os elementos têm marca valores duplicados. Ele não consegue, tá? O Revit não admite que duas portas, duas instâncias de portas tenham a mesma marca, tá, ok? Porque é um contador de portas, na verdade. Embora você possa não utilizá-los, né? Normalmente a gente não utiliza nos nossos projetos ela como identificador, é um parâmetro que não permite duplicidade. Cada porta ela recebe um valor único no projeto inteiro, tá certo? Que é um parâmetro, né? Um parâmetro de instância que identifica aquele elemento em todo o projeto. Eu posso renumerá-los, 1, 2, 3, assim por diante, para efeito de uma tabela qualquer que eu possa querer desenvolver, desde que não haja valores sobrepostos, tá certo? Valores duplicados. Então, voltando aqui, clicando na porta, eu tenho marca, que é um valor automaticamente atribuído pelo Revit, e comentário é um comentário que eu posso usar, posso colocar qualquer coisa aqui, da mesma forma, a partir do momento que eu coloco uma opção, ela passa a ter uma lista de opções aqui, cada opção que eu coloco em uma porta, cada comentário que eu coloco, ele automaticamente passa a ser uma opção aqui de seleção, tá certo? Então eu posso colocar como comentário aqui, colocar na fase 3 do projeto, né? Colocar na fase 2,
ou qualquer coisa que eu quiser, qualquer observação que eu possa colocar, porque esse aqui é um comentário de instância, tá? E eu posso ter aqui, voltando lá em editar tipo, só para separar bem as coisas, em dados da identidade, eu posso ter comentários de tipo, né? Se é um comentário que eu quero associar a todas as portas desse tipo, eu coloco aqui em comentários de tipo, e não comentário simplesmente. Quando eu tenho o parâmetro comentário, diz respeito a um parâmetro de instância. Quando eu tenho comentários de tipo, ele vai se aplicar a todas as portas desse tipo. Tá certo? São parâmetros diferentes e um não modifica o outro. Eu posso ter a essa porta associado um comentário de tipo e um comentário de instância. Um exemplo, sei lá, talvez um pouco absurdo, mas uma aplicação prática. Vamos dizer que eu coloquei várias portas de um determinado tipo, de um determinado fabricante, eu comprei e resolvi, numa fase futura lá do projeto, colocar a mesma porta, fui lá procurar o fabricante e aquele modelo de porta saiu de linha. Aí eu procuro um outro fabricante, coloco um modelo similar e coloco nessa aqui, observação. Porta do fabricante tal diferente das outras do mesmo tipo. Tá, ok? Lembrando por que isso? Porque o Revit, sendo um software BIM, que eu comentei isso, enfatizei isso bastante, ele vai ter relações com programas de manutenção predial, né? E com programas de orçamento e controle de obras. Então eu posso aqui, em comentários, né, fazer observações específicas sobre cada elemento. Né? Essa porta foi substituída durante a fase 3 do projeto. Né? Qualquer coisa que identifique, que permita a um analista fazer um detalhamento do prédio em si. Ok? Então, dados da identidade. Comentários, que são comentários de instância. E marca, que é um número incremental atribuído pelo Revit. E único, para cada porta especificamente, vai valer também para janelas. Ok? Bem, fase. Eu já mencionei também em vídeos anteriores que nós vamos especificar, que nós vamos ter uma aula específica sobre fases, né? Mas só para entender e relembrar o que eu disse nesse outro vídeo, né? Eu posso eventualmente estar realizando uma reforma e não uma construção nova. Só que para eu fazer a reforma, geralmente eu tenho situação existente, elementos a demolir, elementos a construir, né, o projeto final. Então, eu posso determinar que essa porta aqui seja uma porta existente, né, então fase criada, eu colocaria aqui existing, né, que está aqui em inglês porque no template inicial, no Cadinoma Revit, que foi concebido em cima do próprio modelo do Revit, né, já estava definido como existing, estrutura ou arquitetura, que no caso seria associada à construção nova, tá, ok? Na verdade, no modelo original tem existing, new construction, duas fases, tá certo? E se fosse o caso de uma porta demolida, eu poderia associar aqui em que fase que ela foi demolida, né? Uma porta a ser retirada. Eu colocaria aqui. Eu poderia, tá, só adiantando um pouquinho o assunto, criar várias fases para essa obra, para esse projeto, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Né? Geralmente a primeira fase é relacionada com a estrutura, né? Porque primeiro a gente constrói as vigas e pilares e depois sim vai fazendo os elementos de arquitetura, né? E no caso de uma reforma, já colocar o elemento como existente e depois ir associando outras fases, né? Em princípio eu tenho fase existente e fase nova, né? O New Construction, que aqui no nosso template está definido como arquitetura. Tá, ok? E depois associar, né, a fase aonde ela foi demolida. E depois eu posso fazer aqui três plantas, né? Eu altero a visibilidade de fases, né? Então em uma delas eu mostro a construção existente, numa outra fase eu duplicaria aqui uma vista e colocaria a demolir. E aí eu faço um destaque apenas para os elementos que serão demolidos, e eu posso colocar aqui em qual fase que ele foi demolido.
e depois os elementos novos, né, ou a construção como ela vai ficar no final. Tá, ok? Então são os parâmetros de fase. Esses parâmetros de fase de instância são definidos para todos os elementos do Revit. Tá, ok? Por padrão, quando você começa um projeto novo, todos os elementos que você colocar, eles estão definidos como nova construção. Tá, ok? O Revit sempre vai partir do ponto de vista e que você está fazendo uma obra nova. Caso contrário, você desenha os elementos, depois você seleciona o elemento e aí muda a fase dele para existente ou fase de estruturas e assim por diante. Tá, ok? Então, só para entender o que é, na aula específica de fase nós vamos aprender a utilizar. E aqui em outros, né, eu tenho a altura da extremidade, tá, que pode ser usado para nivelar as portas. Né? Eventualmente eu posso ter algumas portas maiores do que outras. Né? Vou buscar aqui no 3D, selecionando uma porta. Reparem que essa altura da extremidade é exatamente isso aqui que vai definir a altura disso aqui, e não a altura da porta, é a altura da extremidade em relação ao nível de referência, a esse nível aqui que foi usado como nível de restrição, né? Nível de referência ao qual a porta pertence. Então, se eu quisesse padronizar todas as portas por 2,10, eu colocaria aqui 210, que eu estou trabalhando em centímetros, clicaria nessa outra porta aqui, e poderia colocar aqui 210, tá, ok? Posso colocar nessa outra, poderia selecionar com Ctrl aqui todo mundo e colocaria aqui. Uma observação, repare que se eu clicar nessa porta aqui, a altura de referência dela é 210. Olha o que aconteceu aqui, olhando de frente, ela veio aqui para baixo, tá, ok? Por quê? Porque a altura de referência dessa porta, que está rígida aqui, ela foi marcada em relação aqui ao acabamento, ao final da porta, né? Então, na prática, a gente não costuma usar muito isso daqui, tá, ok? Porque dependendo de como a família foi concebida, isso pode trazer resultados um pouco indesejáveis, né? Porque vai depender de como o autor, né, deixou esse parâmetro, a altura da extremidade, relacionado, tá certo? Então a gente dá preferência aqui a configurar sempre. Lógico que na prática a gente usa portas sempre de mesmo tamanho, né? Nosso padrão aqui no Brasil são portas de 2,10. Eventualmente eu tenho uma porta um pouquinho maior, um pouquinho mais alta, né? Mas o nosso padrão seria esse. Então é importante nivelar aqui por baixo, e como a gente normalmente vai usar portas de mesmo tamanho, elas automaticamente estarão niveladas por cima, principalmente em relação ao caixilho, né? Porque eventualmente eu posso ter, como é o caso aqui, um alisar, né, um pouquinho mais grosso do que o outro, né, e assim por diante. Então essas são as propriedades de instância das portas. Na próxima aula faremos os mesmos dois estudos para janelas, né, ou seja, propriedades de tipo e propriedade de instância. Eu queria aproveitar mais uma vez a oportunidade para agradecer aí a audiência e os comentários positivos. E, no entanto, eu gostaria de fazer um pedido que eu já fiz em outros vídeos, mas queria ressaltar e pedir para as pessoas não comentarem os vídeos diretamente no YouTube, tá? Porque o canal de comunicação onde eu centralizo as comunicações com os usuários é sempre o e-mail cadnorma@cadnorma.com.br. Então, peço desculpa, muitas vezes as pessoas pensam que eu não posso não responder as questões, né, colocadas sobre os vídeos, né, embora a maioria delas sejam comentários positivos, e agradeço novamente. Mas procurem centralizar todo tipo de comunicação comigo através do e-mail, porque o CAD-Norma é uma iniciativa minha, pessoal, né? Ao contrário do que talvez possa parecer que o CAD-Norma é uma empresa e tudo, sou apenas eu que produzo todos esses vídeos, respondo aos e-mails, produzo as aulas, publico, né? Então fica difícil controlar vários meios de comunicação. Por isso muitas vezes as pessoas postam no Facebook comentários ou nos próprios vídeos do Revit, né? E eu demoro muito tempo para ler, porque eu tenho que concentrar
em algum canal de comunicação, e sempre será o nosso e-mail cadnorma@cadnorma.com.br. Muito obrigado e até a próxima aula.